Saudações, pessoal, tudo certinho? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso encontro é para falar um pouquinho de solidariedade. Solidariedade é um tema muito exigido, muito repetitivo nos exames de ordem. Conforme a gente fala em sala de aula, é muito provável que no seu exame de ordem vá cair uma ou duas questões relacionadas à solidariedade. E digo mais, concurso público, se o concurso tiver relação com direito, possivelmente também vai cair uma questãozinha de solidariedade. É um tema muito exigido. Eu estou aqui com uma questão do exame de ordem, acho que do 37º exame de ordem, questão 38, se não me falha a memória, que exatamente isso, bater e valer. Foi exigido uma questão sobre solidariedade. E a gente vai ver que não é nada diferente daquilo que a gente conversa em sala de aula. Exatamente aqueles fundamentos legais, aquela discussão que nós viemos travando em sala de aula, que nós viemos discutindo em sala de aula, é exatamente o que é discutido nessa questão aqui, o que é exigido nessa questão. É bem verdade, uma coisa é você estar sentado em sala, prestando atenção, atento, participando, e outra coisa é você resolver uma questão, né, sobre aquele tema. Então a gente tem que ter intimidade, a gente tem que ter facilidade na resolução dessas questões. É justamente por isso que, para discutir solidariedade, a gente vai se valer de uma questão do exame de ordem, para que a gente possa relembrar, para que a gente possa revisitar esse instituto, esses fundamentos legais sobre essa temática, solidariedade. Então, eu vou colocar aqui do lado exatamente a questão, para que você possa, à medida que a gente vá conversando, você possa estar lendo o enunciado, estar lendo as alternativas, para que a gente identifique as alternativas erradas, aonde está o erro, e identifique, por fim, a alternativa correta. Conforme eu comento com vocês por vários momentos, até a boa análise da alternativa errada nos é valorosa para o aprendizado, porque a gente identificando, a gente excluindo a alternativa errada, mas identificando aonde está o erro, a gente está aprendendo. Então, vamos fazer uma análise de todas as alternativas aqui, as incorretas e a correta, que obviamente você vai marcar. Então, a questão vem assim: João, Cláudia e Maria celebraram um contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula. Então, João, Cláudia e Maria celebraram um contrato de compra e venda com Carlos e Paula. Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários ao pagamento de 50 mil. Então, Carlos e Paula são devedores solidários. Ficou estabelecida ainda a solidariedade entre os credores, João, Cláudia e Maria. Então, de início, a gente identifica que estamos diante de uma solidariedade mista. Os devedores são solidários e os credores são solidários também. A questão não vai exigir isso, mas apenas por amor à argumentação, a gente precisa lembrar do artigo 265. O que fala o artigo 265? Que a solidariedade se origina ou por vontade das partes ou por determinação da lei. São as duas formas de origem da solidariedade. Então aqui a gente está diante de uma solidariedade que teve início a partir de um contrato de compra e venda, certo? Então, não advém da lei, advém do contrato, da vontade das partes. Pois bem, e daí então o enunciado termina assim: diante do enunciado, assinale a alternativa correta. Então, o enunciado é bem sucinto, bem pequenininho, fala que João, Cláudia e Maria celebraram o contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula pelo valor de 50 mil e que João, Cláudia e Maria são credores solidários e Carlos e Paula são devedores solidários, certo? Vamos lá, diante das alternativas. Alternativa A.
o pagamento feito por Carlos ou por Paula não extingue a dívida, ainda que parcialmente. O enunciado, a alternativa A, fala que o pagamento feito por Carlos ou Paula não extingue a dívida, ainda que parcialmente. É óbvio que extingue. É evidente que extingue. Se eles são devedores solidários, a qualquer um dos dois pode ser exigido o todo da dívida, a dívida por inteiro. Qualquer um dos dois pode pagar a dívida por inteiro. E ainda que um deles pague a dívida parcialmente, esse pagamento parcial vai ser levado em consideração para diminuição da dívida, remanescendo o restante da dívida, remanescendo a solidariedade. Então, se Carlos, a dívida era de 50, se o Carlos paga 20, a dívida agora caiu para 30. E 30, os dois permanecem devedores de 30 e os dois permanecem solidários. Aonde está disposto isso? Isso está disposto no artigo 269, de forma muito clara. Vamos ver. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. Pagamento feito por quem? Pelos devedores. Por qualquer um dos devedores. Pagamento feito pelos devedores, pagamento feito a um dos credores, extingue a dívida até o montante que foi pago. A alternativa fala que não extingue a dívida. É óbvio que extingue, conforme previsão legal. O pagamento feito a um dos credores extingue a dívida até o montante que foi pago. Então, a alternativa A está errada. Está errada. Alternativa B. Alternativa B, sim, é a correta. Vamos ver o que diz a alternativa B. Qualquer dos credores tem direito a exigir e a receber de Carlos ou de Paula parcial ou totalmente a dívida. Foi o que acabamos de reafirmar. O artigo 267 também nos credencia a essa conclusão. Olha aí o que está no artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, a alternativa B fala que qualquer dos credores tem direito de exigir e receber de Carlos ou de Paula, parcial ou totalmente, a dívida em comum. E é exatamente o que o 267 fala. Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. A particularidade aqui da questão é que não é um devedor, são dois devedores. Mas isso não vai alterar o entendimento do dispositivo. Qualquer um dos credores pode exigir dos devedores de qualquer um deles o pagamento da dívida por inteiro. A alternativa B, de fato, é a correta. A alternativa C. A alternativa C também está errada. O que menciona a alternativa C? Impossibilitando a prestação por culpa de Carlos, extingue-se a solidariedade. Apenas este responde pelo equivalente. Então, Carlos e Paula são devedores solidários de 50 mil e a alternativa C que menciona aqui, impossibilitando o pagamento por culpa de Carlos, extingue-se a solidariedade e apenas ele vai responder por equivalente. Se a impossibilidade da prestação for por culpa de Carlos, a solidariedade está extinta e só ele vai pagar o equivalente, só ele que vai pagar os 50 mil. Tá certo isso? Não, tá errado. Tá errado, tá totalmente errado. Também uma dicção simples e objetiva lá do artigo 279. Vamos ver o que fala o 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, no caso aqui de Carlos, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. Subsiste significa se mantém. Para todos o encargo, a obrigação de pagar o equivalente. Mas pelas perdas e danos, só responde o Carlos. Então, por eventuais perdas e danos, só responde o culpado pela impossibilidade da prestação. Alternativa C
fala que impossibilitando-se a prestação por culpa do Carlos, extingue a solidariedade e só ele deverá pagar o equivalente. Está errado. Não extingue a solidariedade nada. Se mantém a solidariedade. E todos quem? Carlos e Paula têm a obrigação de pagar o equivalente, tem o encargo de pagar o equivalente. Então, a alternativa C também está errada na conformidade do artigo 279. E, por fim, a alternativa D. O que fala a alternativa D? Carlos e Paula, os devedores solidários, Carlos e Paula só se desonerarão pagando a todos os credores conjuntamente. Então, Carlos e Paula só ficam livres da dívida, só ficam desobrigados se pagarem a todos os credores, João, Cláudio e Maria, conjuntamente, se eles juntarem os três e pagarem conjuntamente para eles. Está errado, está errado. Olha só o que diz o dispositivo 267, que nós já citamos agora há pouco, há segundos atrás. O artigo 267 fala: cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, na dicção aí também do artigo 267, a gente identifica que a letra D também está errada. Bom, letra A errada, letra C errada, letra D errada. Não é que a letra B sobrou e por isso ela está certa. Nós analisamos a letra B e identificamos que ela está correta na dicção aí do artigo 267 também. Tá joia? Espero que tenha ficado claro. Todos esses dispositivos são aqueles mesmos que nós enfrentamos em sala de aula, são aqueles mesmos que nós discutimos em sala de aula, só que agora nós estamos revisitando-os através de uma questão, através de um enunciado trazido aí no 37º exame de ordem. Espero que esse vídeo tenha sido relevante, tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham conseguido relembrar essas noções sobre solidariedade, revisitar esses fundamentos legais e assim possam compartilhar esse vídeo com os colegas, com os amigos que estejam nessa mesma empreitada acadêmica que vocês, que estejam estudando, estejam cursando faculdade de Direito, estejam se preparando para o exame de ordem. É muito importante essa matéria. Então, se foi proveitoso, se ajudou vocês, peço que copiem o link e compartilhem esse link na sua conta de WhatsApp com aqueles colegas, com aqueles amigos que estão também se preparando para a carreira jurídica. Tá certo? Em breve nós voltamos com outro tema, rediscutindo, relembrando, resolvendo exercícios do exame de ordem de outra temática na área de direito civil. Grande abraço, até mais, até a próxima. Fui!